Durante muito tempo, eu vivi preso na ideia silenciosa de que, em algum momento, alguém apareceria para mudar minha vida, como se existisse uma força externa pronta para me resgatar das minhas próprias dúvidas, das minhas próprias falhas. E foi justamente essa espera que me manteve parado por tantos anos. Porque enquanto eu alimentava a esperança de que o mundo fosse se ajustar às minhas necessidades, a realidade me mostrava dia após dia que nada mudaria enquanto eu continuasse apenas observando o tempo passar. E foi nesse contraste doloroso entre o que eu queria e o que eu realmente fazia que uma verdade finalmente se revelou. Ninguém viria me salvar. Ninguém carregaria meus medos. Ninguém abriria por mim as portas que eu insistia em não tocar. E perceber isso doeu, mas também trouxe uma força nova, uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Porque naquele momento, eu entendi que a responsabilidade pela minha própria vida não era um peso, mas uma libertação. E que se ninguém viesse, então eu poderia ser o alguém que eu tanto esperava. E foi exatamente essa virada que começou a mudar tudo no meu caminho. Porque pela primeira vez eu parei de colocar minha história nas mãos do destino e comecei a segurá-la com firmeza, com intenção, com a coragem de quem finalmente assume o próprio lugar no mundo. Quando essa consciência se instalou de verdade, comecei a revisitar mentalmente cada escolha que deixei de fazer, cada oportunidade que eu vi passar e deixei escapar, por achar que era cedo demais, tarde demais, ou simplesmente por acreditar que alguém validaria o momento certo para agir. E perceber isso foi como acender uma luz forte num quarto escuro, revelando o quanto eu mesmo tinha sido o maior responsável pelos caminhos que não percorri. E essa honestidade machuca, mas também desperta, porque ela te mostra que se você tem poder para se sabotar, também tem poder para se reconstruir. E foi nesse ponto que compreendi que a vida não recompensa quem espera, mas quem decide agir mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo, porque o simples ato de se mover já começa a transformar a realidade ao redor. E essa transformação não vem de grandes saltos, mas 2 passos pequenos que você dá quando ninguém está vendo, das renúncias que você faz em silêncio, das escolhas que parecem insignificantes, mas que somadas criam um caminho inteiro. Um caminho que só existe porque você deixou de esperar que alguém o construísse por você. E à medida que eu começava a dar esses passos, algo curioso acontecia. O mundo, que antes parecia indiferente, começava a responder, não de forma mágica, mas porque agora eu caminhava com intenção. E a intenção muda tudo. Ela te dá direção, te dá foco, te faz perceber portas que sempre estiveram ali, mas que você não via enquanto acreditava que precisava ser salvo para começar. E entender isso colocou um peso nas minhas mãos. Mas foi um peso bom. Um peso que fortalece, porque me fez enxergar que cada dia é uma chance nova de construir algo que me leva para mais perto da vida que eu desejo. Que cada escolha plantada no presente molda o terreno do meu futuro. E que assumir essa responsabilidade não é assustador quando você percebe que ela também te dá poder. Um poder silencioso, mas incansável, que cresce conforme você se compromete com a sua própria jornada. E quanto mais eu caminhava, mais percebia que a grande virada nunca foi sobre esperar um salvador, mas sobre decidir ser o protagonista da minha própria história. E essa decisão, por si só, já é capaz de mudar uma vida inteira.